Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e hoje nós queremos dedicar esse programa ao 6º Congresso do MST. Está aqui ao meu lado a professora Delce, que é também uma apresentadora aqui. Bem-vinda, Delce. Obrigada. São 30 anos do MST, né? Não é pouco. E nós podemos dizer que estamos nos tornando especialistas, né, em MST, em luta pela terra, então tem que deixar registrado esse momento. Exatamente. Então, muita gente não pôde acompanhar, né, porque a grande imprensa, como sempre, não dá atenção aos verdadeiros assuntos que interessam a maior parte da população brasileira, do povo, mas porque a professora Delce e eu participamos, nós queremos tornar público aqui um pouco da beleza e da grandeza que nós experimentamos no 6º Congresso do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O 6º Congresso aconteceu em Brasília, de 10 a 14 de fevereiro, último, 2014, reuniu mais de 14 mil militantes do MST de todo o país, tinha também participando mais de 200 representantes, né, da rede de apoio internacional ao MST, várias pessoas dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da Austrália, da África, da Ásia, da América Latina, né, intelectuais orgânicos, muitas pessoas se fizeram presentes lá, né, e durante esses 5 dias, de segunda a sexta-feira, no meio do Congresso aconteceu uma grande marcha pelas ruas de Brasília, né? E aconteceu um protesto diante da Embaixada dos Estados Unidos, aconteceu também outro protesto diante do Supremo Tribunal Federal, aconteceu também um protesto diante do Palácio do Planalto, onde o MST, com seus 14 mil militantes, deixou lá levantado simbolicamente um acampamento de lona preta, e onde aconteceu também incidentes, né? Algumas pessoas do MST saíram feridas e vários policiais também, né? E um militante foi preso e depois aconteceu também uma manifestação diante do Congresso Nacional, né? Esse 6º Congresso do MST cunhou assim um rótulo, né? Que é um slogan que é para orientar a luta pela reforma agrária daqui para frente, e um grito que traduz isso: lutar, construir reforma agrária popular. Delce, o que você que participou em tempo integral do Congresso lá, sentiu que é mais marcante, que é importante que o povo que nos acompanha aqui na TV comunitária fique ciente? Olha, então o MST é um movimento social que formalmente ele nasce em 1984, mas ele já é o resultado da organização não apenas dos trabalhadores do campo, naquele momento já no fim de extensão do regime militar, não apenas dos trabalhadores sem terra, mas também dos trabalhadores urbanos que estão organizados já no Partido dos Trabalhadores e também na CUT. Então também os trabalhadores urbanos vão apoiar em 1984 o nascimento do MST. A necessidade de se fazer uma reforma, principalmente uma reforma agrária no Brasil, para eliminar a pobreza e desconcentrar a terra, enfim. Era um outro modelo de reforma agrária. Ainda que o MST ele se diga um seguidor das ligas camponesas, que sempre denunciaram essa absurda concentração de terras que há no Brasil, nós podemos dizer que com esse grito, essa palavra de ordem do MST agora, lutar, construir uma reforma agrária popular, o MST está mostrando que ele aprendeu com esses 30 anos de luta. E é bom também a gente deixar claro que qual é o significado de um congresso para o MST. Não se trata de um momento de estudo, de aprofundamento de teses, mas trata-se de uma festa, de um encontro. Só para você ter ideia, são 24 estados brasileiros onde o MST está organizado. São muitos apoiadores internacionais, são as crianças, são as mulheres, e também um espaço permeado de cultura, né? Então são as sementes hoje que vêm dos assentamentos do MST, os produtos agrícolas, os produtos da pecuária, mas muito mais também
a formação mesmo, a compreensão de mundo e da política dos militantes. Então, só para fechar essa parte aqui, esse grito, né, lutar, construir uma reforma agrária popular, o MST vai mostrar para todo o Brasil que não se trata mais hoje apenas de conquistar um pedacinho de terra, não se trata apenas de diminuir a pobreza por meio do trabalho desses trabalhadores excluídos, né, de uma oportunidade dentro de um país capitalista como o Brasil. Mas é o momento de a gente compreender qual é o papel do campo, como que nós vamos pensar essa produção do campo para nós, a questão da alimentação contaminada com agrotóxico, qual é o alimento que nós queremos, quem está conduzindo culturalmente a nossa alimentação. Então, assim, é preciso alargar esse horizonte de sentido aí, quer dizer, essa concepção de reforma agrária, de uso da terra no Brasil. Ok, Delza, eu acho que é imprescindível, claro que o 6º Congresso do MST, a nível nacional, quer dizer, é um esplendor, é uma riqueza tão grande que a gente, assim, em 28 minutos, dá para a gente abordar apenas alguns flashes, né? Sim. Nessa linha que você está colocando, eu queria chamar a atenção assim, para uma beleza, a energia contagiante de quem participou, né? E eu aproveito aqui para parabenizar todos os militantes e as militantes do MST e a rede de apoio que caminha junto com o MST, porque é um exemplo assim, nesse congresso ficou claro, você imagina assim, só do MST 14 mil militantes, então se contar com mais os internacionalistas, os convidados, cerca de 16 mil no total, né? E um congresso eminentemente organizado de forma coletiva. Sim. Né? Então, para tudo tem as brigadas, os grupos, as comissões, comissão de saúde, comissão de cultura, comissão de mística, né? E aí aquilo vai andando, né? Então, assim, o congresso, isso é maravilhoso, porque de fato ele foi realmente um encontro onde se encontravam as pessoas, né, com a mesma bandeira, com o mesmo sonho, trocando experiências, isso tudo permeado com os artistas populares, né? Estava lá os violeiros, com Pereira da Viola, Wilson Dias, Joaci Ornelas, Bilora, né, e tantos outros artistas populares de todos os cantos e recantos do Brasil, né? As místicas, né, assim, cada manhã dos 5 dias, e as tardes também, muitas vezes permeando as manhãs e as tardes, vários momentos de expressão da mística, né, que eram assim, momentos inesquecíveis, né? Eu acho também que esse congresso do MST, ele nos ajuda muito a refletir da perspectiva política, qual é o sentido hoje, quer dizer, como o MST consegue ainda essa expressão após mais de 10 anos do PT no governo, porque o PT, ele ajuda a criação do MST, e a gente percebe, quer dizer, ainda que o MST nunca tenha sido um partido político, ele não se envolve diretamente com a política partidária, o MST sempre teve uma proximidade com o PT. E eu saí assim, bastante convicta do Congresso, como o MST ele consegue, a despeito do PT, da Dilma, hoje está tão amarrada aí com os apoios que vem da bancada ruralista, dos empresários, o MST ainda consegue uma independência, e eu posso dizer, assim, pelo menos a minha percepção, que o MST hoje é a força de esquerda organizada no Brasil. Porque a gente vê muito protesto, desde a jornada de junho, muitos protestos, mas ninguém consegue capitalizar, ninguém consegue ter uma voz, um comando que vai debater as teses levantadas e falar assim, olha, dá para abrir mão disso, mas nós vamos caminhar nesse sentido. E o MST, ainda que não seja, não estou cobrando aqui uma perfeição, é claro que tem pensamentos também divergentes dentro do MST, mas ele consegue dar direção. Ainda que nós tenhamos que abrir mão de, por exemplo, hoje, de uma ruptura total com o PT, mesmo que a Dilma tenha em desempenho frente à reforma agrária, ela seja pior do que o Geisel, né, a denúncia que se faz, mesmo quando o MST percebe isso e denuncia isso, ele também consegue ter um discernimento, também não é hora de romper. Nós temos melhor opção, ainda que a nossa opção não seja a democracia representativa,
mas nós temos como romper com isso. Então, eu falo assim, eu considero, sem sombra de dúvida, o MST hoje é a força de esquerda organizada no Brasil. Sem dúvida. E como exemplo concreto disso, Delcio, que você está colocando, eu tive a alegria de participar diretamente lá no penúltimo dia do Congresso do MST, houve o que eles chamaram de um ato político em prol da reforma agrária popular. Sim. Né? Aconteceu durante 2h30, das 18 às 20h30. É, econômico. E aí teve a presença de dezenas de deputados federais, estaduais, teve a presença do governador do Rio Grande do Sul, Tarcísio Genro, teve a presença do governador Requião, né? do Amapá, do Amapá. Né, de senadores tais como Roberto Requião, e do senador Eduardo Suplicy, né, a presença também do ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência, né, do vice-presidente da CNBB, o bispo Dom Guilherme, que aliás fez um discurso lá assim, durante 18 minutos, mostrando como é que a CNBB tem, junto com a Comissão Pastoral da Terra, tem uma história de apoio firme à luta pela reforma agrária. E nós continuamos ao lado do MST, né, e fez uma retrospectiva de todos os documentos, e a igreja apoiando, muito importante. Teve também um bispo lá representando a igreja anglicana do Brasil, também fez um testemunho muito forte. Que sempre, né, desde o início, está apoiando o MST também. Né, o padre Marcelo Barros também, que falou em nome da Comissão Pastoral da Terra. Então, esse ato político reflete isso que você estava colocando, quer dizer, o MST hoje, ele não tem aquela doce ilusão que muita gente tem, infelizmente, na sociedade nossa, que pensa assim, fala, tem tantos problemas e vamos resolver os problemas, conquistar uma sociedade justa e solidária através da democracia representativa, de eleições, do voto. Isso é doce ilusão, né? Mas, ao mesmo tempo, o MST tem a consciência, e lá, por exemplo, no final desse ato político, João Pedro Stedley, falando para o pessoal, falou, olha, nós chamamos vocês, deputados, 2 governadores e até um ministro, e os representantes da CNBB, todo mundo lá, falou, não é que não chamamos vocês aqui para bater palmas para vocês, queremos conclamar vocês para nos ajudar a realmente, de fato, fazermos reforma agrária popular, né? Que inclui não apenas acesso à terra, mas inclui produção de alimentos saudáveis, estão na perspectiva da agroecologia, inclui mudar a política econômica para que as necessidades do povo sejam a prioridade e não o lucro dos banqueiros. E não pobre, continuar produzindo coisas, né? Também. E aí o MST percebe que dentro desse... Quer dizer, tem que fazer a verdadeira política, que é essa luta pelo bem comum, mas a gente precisa de alianças de quem está dentro da institucionalidade, né? Exatamente. Deus, está boa a prosa aqui, mas o tempo não para e nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos aqui conversando sobre algumas das belezas do 6º Congresso do MST. Fique aí, voltaremos já já. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Lembrando que a programação da TV Comunitária de Belo Horizonte está também acessível via internet.
no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br. Estamos iniciando o segundo bloco desse programa de hoje, no qual a professora Delza e eu estamos aqui apresentando um pouco da beleza, da grandeza do que foi o 6º Congresso Nacional do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Professora Delza, no final do primeiro bloco nós estávamos comentando então como é que o MST, nesse congresso, que celebrava também seus 30 anos, né? Fica claro assim que não dá para abandonar completamente a institucionalidade, mas não dá também para acreditar que é através da institucionalidade que nós vamos construir uma sociedade justa e solidária, né? Exatamente. Às vezes, em sala de aula, alguns textos que eu já publiquei estão disponíveis aí na internet. Eu falo assim, que eu estou igual o Macunaíma lá no Mário de Andrade, né? Quando me perguntam, Macunaíma fica 6 anos sem falar, quando fala, ai que preguiça, né? Eu já ando meio com preguiça de explicar para as pessoas que sem terra não ganha terra de graça, que é um projeto que beneficia toda a sociedade, é um direito social. Nós não estamos criando um privilégio para aquela pessoa que não quer trabalhar, quer terra de graça. Ninguém ganha, tem que comprar a terra. E, às vezes, em sala de aula eu falo assim, o MST é conservador, porque ele luta dentro da lei. Primeiro, nós estamos no Estado democrático. Então, vir publicamente defender o que está na Constituição e que está na lei não pode ser crime. O MST está querendo exigir que as instituições ajam de acordo, elas têm que agir. Então, se a gente pensar, o MST é revolucionário, ele pediria o fim do Supremo Tribunal Federal, o fim do Congresso, o fim da Presidência da República. Pelo contrário, aliás, a marcha... o slogan é reforma agrária, não é revolução agrária, nem isso, né? Exatamente. Mas, quer dizer, o MST também, ele é muito bem assessorado e o que eu acho fantástico num congresso, quando nós vimos aquele ginásio coberto, né, próximo lá ao Mané Garrincha, em Brasília, com 14 mil pessoas, tinham uns fora e tudo, e aquelas bandeiras vermelhas, é que nós vamos nos dar conta do valor da democracia direta e da democracia participativa ao lado, junto com a democracia representativa. Porque hoje, muitas vezes, você fala assim, eu estou no Face, eu estou em tantos espaços aí da internet conversando, mas nada equivale a você estar junto, né? E sentir as crianças, por exemplo, foram mais de 1.000 crianças, né? Exatamente. Olha, pessoas idosas, a quantidade de jovens, a notícia boa, não é? Fantástico, um dos momentos, assim, para mim foi indeléveis, marcante, profundamente emocionante. Foi um momento, uma das manhãs em que teve a entrada das crianças sem terrinhas, centenas, eu acho que mais de 1.000, né? Crianças. Mais de 1.000 crianças da Ciranda Infantil Paulo Freire, e aí que entraram as mamães ou as professoras, as educadoras, né, com as crianças no colo ou as crianças do lado. Eu acho que a gente tem que destacar esse ponto, né? Frei Edvando, que eu imagino a maioria dos médicos, a maioria dos advogados, a maioria dos professores que vão para um congresso não tem como levar seus filhos. Vocês sabiam que todos os trabalhadores sem terra, quando eles vão para os encontros, eles levam os filhos? Quer dizer, você que está fazendo doutorado já na área de educação, é um modo pedagógico de construir uma sociedade. Fala-se tanto em educação como um meio para melhorar a nossa sociedade. Então, isso para mim também é educação de fato. Porque se eu estou indo para um ato político, de celebração como é o Congresso, que coisa mais pedagógica para as crianças. E as crianças fizeram um ato bonito lá no Ministério da Educação, né? Quer dizer, aquelas crianças, elas estão aprendendo e muito mais, elas estão nos ensinando. Porque elas também vão mostrar como é a vida delas nos assentamentos e como elas estão participando da construção de uma nação melhor para nós, né? Exato. Uma das regras da luta do MST, da Comissão Pastoral da Terra, é que da luta participa de mamana a caducano. Desde a criança que está no ventre até a vovozinha ou a bisavó. Eu tive a oportunidade então, marcha, por exemplo, de estar ao lado de indígenas lá dos Caiovás, indígenas de 70, 80 anos. Então, assim, como isso é enriquecedor, como é pedagógico para a gente. Eu queria chamar a atenção para isso aqui, quer dizer, enquanto acontecem as reuniões, ou os encontros, ou o congresso, está acontecendo a ciranda infantil. Sim. Paulo Freire, pedagogia do oprimido, pedagogia da emancipação, né, as crianças. E em alguns momentos as crianças estão em sintonia com o que está rolando ali. Sim. Por exemplo, nesse momento lá em que teve a entrada de mais de 1.000 crianças dentro do estádio onde estava acontecendo o congresso do MST,
foi emocionante por vários motivos. Primeiro, ver aquelas mais de 1000 crianças ali, desde o colo até outras maiorzinhas e cantando, carregando bandeiras com o boné, né, carregando faixas. Presidenta Dilma, 37 mil escolas do campo estão fechadas. Repudiamos isso. Outra faixa dizia assim: Presidenta Dilma, queremos apenas continuar vivendo no campo e tendo o direito de estudar lá, né? Conforme uma pedagogia que valoriza a cultura do campo. Aí eu falei, gente, que maravilha. E sem contar que no dia anterior, como você sinalizava, né? Mais de 1000 crianças saíram do Congresso lá e junto com as educadoras e os educadores foram e ocuparam o Ministério da Educação, o MEC, fizeram um ato, né? Sim. Aí depois alguém ficou bravo, porque as crianças deixaram as mãozinhas marcadas, as mãozinhas, né? Lá no prédio lá e tudo, mas foram lá reivindicar. Então veja assim, o movimento está lutando para construir de fato uma outra sociedade com relações novas, incluindo exatamente. Todos, não deixando ninguém fora, né? Sim, me concede um pouco. No livro que eu escrevi sobre o MST, dos recortes de uma pesquisa que eu trago, uma fala de um ex-governador de Minas, que ele dizia o seguinte: realmente as escolas do campo são ruins, mas para a enxada é preciso poucas letras. Né? O cinismo, né, de um governador de Minas, reconhecendo o seguinte: vamos dar o direito à escola para os trabalhadores, como também se fosse um direito só do trabalhador, se a educação não fosse um direito de toda a sociedade, mas uma escolinha qualquer. Então, também a gente tem que pensar o seguinte: quando cria-se ou se mantém uma escola no campo, não se trata apenas de facilitar a vida das famílias, mas também qual é a escola, qual é o objetivo dela, qual é o conhecimento que tem que ser levado e que esse povo do campo vai retribuir muito para a sociedade, porque nós somos os maiores beneficiários de uma educação justa, de uma educação adequada, né? Então, fantástico também quando as crianças do MST nos despertam para esse absurdo, que é o fechamento de escolas rurais. Além de dificultar a vida das famílias do campo, dos camponeses, é um prejuízo muito grande, que nós estamos perdendo a cultura por lá. E fica estudando coisas inúteis, não vou falar inútil, mas assim, totalmente inadequada para a proteção daquela cultura. Mas eu proponho a gente voltar para essa questão da institucionalidade. Por exemplo, a questão da justiça. É um nó górdico para nós, na questão da terra no Brasil, a justiça. A dificuldade que o Poder Judiciário tem de dar uma resposta para os problemas. E a CPTEC pode falar isso com mais autoridade. Preto no branco, que a gente vê todos os dias aí, são decisões judiciais que desrespeitam a Constituição. Sim. E que desrespeitam a dignidade das pessoas. Por quê? Não respeitam o princípio do respeito à dignidade humana, não respeitam o princípio da função social da propriedade, nem do republicanismo. Sim. Né? Nem da democracia. Nem vai da democracia, nem vai no sentido de criar uma sociedade justa que supere a miséria, né? Porque a gente vê decisões judiciais, e salvo raríssimas exceções, que considera como se a propriedade fosse um direito absoluto, e não é, né? E que como se estivesse removendo também um entulho. Uma coisa é você tirar entulho de uma propriedade. Outra coisa é uma decisão judicial que manda reintegrar a posse, considerando que ali tem pessoas, tem idosos, tem deficientes, tem crianças. Aquelas pessoas trabalham, frequentam escola. Então, são muitas relações, são questões muito mais complexas do que o juiz simplesmente tomar uma decisão ali de mandar reintegrar a posse. Lá não estão coisas, né? Exatamente. Então, esse ato também na porta do Supremo Tribunal Federal que o MST fez, denunciando, quer dizer, quantas mortes no campo. Quer dizer, a falta de seriedade do governo federal. 20 anos, mais de 1.600 pessoas assassinadas. Sim, então 20 anos. A Constituição, a chamada Constituição Cidadã, ela é de 1988. Quer dizer, mais de 25, quer dizer, são 25 anos, né? Praticamente. São mais, velho. 25 anos. Que a União, ela tem o poder-dever de fazer reforma agrária. Não fez. Exacerba o conflito no campo. Agora vem a bancada ruralista querendo estender também as monoculturas da soja, da cana, criação de gado para cima da terra dos quilombolas, para cima das terras indígenas, quando nós temos extensas áreas de terra aí, com vocação para serem agricultáveis, mas o judiciário, ele colabora com
com essa permanência, né, da situação como está. Hoje, os mais fustigados do Brasil são as comunidades tradicionais. Exatamente. Ô Delzi, nessa questão da luta pela terra, um ponto também que foi muito marcante, me deixou muito feliz, foi um grande grito nesse sexto congresso do MST, é o seguinte: atualmente o governo federal está com a tentativa de querer fazer a emancipação dos assentamentos. Sim. Né? O MST, em 30 anos de luta, já conquistou terra para cerca de 350 mil famílias. Sim. E aí foi um grito unânime entre os 14 mil congressistas do MST, dizendo assim: olha, não queremos emancipação dos assentamentos. Porque o que é isso? É dar o título de propriedade para o lote lá, para aquela família. Agora se vira, né? O MST dizendo: olha, isso na prática é privatização. Não queremos. O MST gritou em alto e bom som lá, falou: queremos ter apenas o direito de uso sobre a terra, mas a terra deve continuar como pública, pública. A lá povos indígenas, né? Continuar sendo da União, sem o direito de vender e para passar de pai para filho para neto. Né? Então isso eu acho que é muito importante a sociedade ficar sabendo disso, porque muita gente critica o MST dizendo assim: dão para eles um pedacinho de terra, eles vendem. Não, a orientação do MST é acabar com essa história de venda de terra. Né? Aliás, já está prescrito, já tem, mas até por isso o MST falou: não queremos que seja dado o título de propriedade à família lá individualizada, porque isso é prato cheio para depois as grandes empresas que estão no entorno, tocando o agronegócio, compra de um, compra do outro, daqui a pouco essas 350 mil famílias que conquistaram na luta, com suor e sangue, sua terra, daqui a pouco essa terra pode voltar para a estrutura latifundiária de novo, né? Sim, ontem na aula de Direito Agrário, lá na Faculdade de Direito da UFMG, o que eu falava com os estudantes exatamente isso. Quer dizer, na Inglaterra, no início da Revolução Industrial, aquelas terras comunais, o que houve foi exatamente isso, a titulação das terras, privatizar as terras para que ela se tornasse um bem de capital, né? E surge o direito de propriedade como direito fundamental exatamente por isso. Agora, é bom que se diga também que isso não se trata de uma imposição de lideranças do MST. O MST é um movimento extremamente democrático, quer dizer, a decisão, ela sai da base, ela é apoiada, decidida nos grupos de família, no núcleo de família, depois nos estados, e a direção nacional do MST, que são mais de 60 representantes, né, é que vão decidir isso democraticamente. Então, também isso desconstrói esse discurso de que tem muita gente folgado querendo ganhar terra. O MST está abrindo mão disso, né, de cada família ter individualmente a terra trabalhada coletivamente. E recentemente, Frei de Banda, eu estive no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Viamão, que é pertinho de Porto Alegre, e eu vi 360 famílias do MST. Hoje, elas juntas têm a maior produção de arroz orgânico do mundo. Quer dizer, já produz toda a produção de arroz do MST lá em Viamão, sem uso de agrotóxico, sem uso de fertilizante químico, todo natural a produção. E, quer dizer, gradativamente, o MST, de fato, está construindo e está sinalizando para nós como que é essa reforma agrária popular, né? Com a primeira participação das pessoas, sinalizar esse fim da absolutização da propriedade privada e com agroecologia, trabalho coletivo, né? Com solidariedade, né? Sim. Delzi, mas o tempo está esvaindo-se, né? Quem quiser mais informações pode entrar no site do MST, www.mst.org.br, né, que lá tem vários textos e também vídeos sobre o 6º Congresso do MST. E também eu tive o cuidado de gravar pequenos vídeos de vários momentos, acontecimentos do que aconteceu, que disponibilizei no YouTube. Se você entrar no YouTube e colocar lá assim, 6º, em romano, 6º Congresso do MST, vai sair vários vídeos que nós disponibilizamos aí na internet, que mostram um pouco da beleza, da energia boa, socialista, cristã, de forma libertadora, que permeou e perpassou o 6º Congresso do MST. Parabéns a todos que participaram e que a luta agora continue por reforma agrária popular. Obrigado a todos que nos honram com a sua atenção, obrigado aqui à direção da TV Comunitária,
né, pelo apoio aos funcionários e até o próximo programa, com a graça de Deus.